Sim. E então o retiraram dali, e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. Tem algumas versões que são um pouquinho diferentes, mas elas remetem sempre à mesma coisa. Quando nós olhamos para a cruz, e a gente vê o poder que tem na cruz do Calvário, a cruz vazia para nós como cristãos. E o livro de Lucas, diferente dos outros evangelhos, Lucas, ele trata sobre alguns assuntos relacionados a Jesus, a trajetória de Jesus, os milagres de Jesus, com uma riqueza de detalhes. Lucas, ele não teve a oportunidade de andar com Jesus, de caminhar com Jesus. Lucas não estava na última ceia, enquanto eles celebravam ali. Lucas não estava na multiplicação dos peixes, ele não estava nos milagres, ele não estava nos maiores momentos da vida de Jesus na terra. Ele não participou de nada disso. Diferente de outros discípulos aqui que estavam, que caminharam com Jesus e passaram por todos aqueles momentos, aqueles milagres. Lucas não. Mas Lucas, ele traz algumas histórias, e principalmente relacionada à crucificação, com uma riqueza de detalhes tão impressionante a ponto de Lucas ser conhecido como um lindo livro da Bíblia. Justamente por relatar detalhadamente algumas coisas que foram acontecendo, que foram relatadas nos outros evangelhos, mas com um pouquinho mais de detalhe em seu livro. E quando eu fico olhando um pouquinho para Lucas ali, ele fala, no começo do seu livro, ele se remete a um outro personagem que não está na nossa história aqui, mas é alguém chamado Teófilo, que o significado de Teófilo é amigo de Deus, e esse Teófilo aqui diz ali a história que foi o cara que patrocinou Lucas, que financiou Lucas. Porque naquela época os manuscritos, o João entende que o João está aqui, o João entende de manuscrito. Naquela época os manuscritos eles eram muito caros para serem feitos. Não havia condições para isso. Então Lucas começa falando aqui sobre Teófilo, que foi o cara que pegou ele, que patrocinou as ideias dele, que patrocinou os projetos dele. E eu fiquei me lembrando, eu disse, Deus, eu tenho tanto projeto na minha vida, eu ainda nem cheguei nos 40, esse ano aqui eu vou pisar na linha dos 40, estou chegando lá. Eu disse, Deus, eu tenho tanto projeto na minha vida, eu tenho tanto plano, eu tenho tanto sonho ainda nessa terra. Jesus, envia patrocinador, envia gente para financiar, envia gente para nos ajudar. E eu garanto que se eu for passar esse microfone um por um aqui nessa noite, você está vivo ainda, você está respirando, é porque você tem sonho, irmão. É porque você tem propósito, você tem projeto ainda nessa terra. Você ainda tem sonho, não tem? Você não planeja muitas coisas na sua vida, dependente da sua idade. Eu já começo essa parte aqui da pregação profetizando que Deus dará condições para você. Deus vai levantar gente para patrocinar, para financiar, para promover. De alguma maneira, você tem algum sonho, você quer ver os teus filhos ou os teus netos se formando numa faculdade, esse é o teu sonho, que você não teve condição para isso. Vai ter condição para isso. Deus vai enviar pessoas, Deus vai levantar pessoas para financiar, para patrocinar os teus planos e os teus projetos aqui na terra. Tudo aquilo que você ligar no céu, que tiver ligado aqui na terra, Deus, Ele patrocina. Se os nossos planos e os nossos projetos estiverem debaixo da vontade de Deus. Com Lucas foi assim, irmãos. Foi assim com Lucas. Ele não estava naquele movimento todo que nós lemos aqui, do Pentecoste, de tantas coisas. Lucas, ele não presenciou a cruz com Jesus. Ele não presenciou a cruz vazia. Lucas não viu Jesus sendo jogado no sepulcro. Ele também não viu a pedra do sepulcro sendo rolada e Jesus ressurreto. Quando Jesus aparece pela primeira vez, o Lucas não estava lá. Jesus aparece de novo, Lucas não estava lá. Simplesmente porque ele nasceu alguns anos depois disso. Mas Lucas não teve Jesus como seu mentor aqui na terra, humanamente falando assim. Mas Lucas teve um mentor de ponta, que foi um homem chamado Paulo. E Lucas era o rapaz que andava com Paulo, para cima e para baixo. E eu fico imaginando, pensa comigo agora, vamos fazer um exercício nós todos aqui, Na psicologia tem um sonho, tem de fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Imagina você, conhece um homem chamado Paulo.
E o Paulo chega para você e fala assim, sabe quem eu era? Eu era o Alexandre de Moraes da época. Esse era o Saulo, irmãos. Sabe quem eu era? Ô Lucão, vem cá um pouquinho, Lucas. Vem aqui. Deixa eu contar o meu testemunho para você. Imagina Paulo, numa conversa informal, testemunhando da sua vida. Ô Lucas, eu matava cristão, eu perseguia cristão, eu fechava igreja, eu era... Eu imagino o Paulo falando para ele assim, teve um dia que um menino, um jovem, por amor a Cristo, ele foi apedrejado e as suas roupas cheias de sangue foram jogadas nos meus pés. Eu nem liguei para isso. Eu era frio, eu não ligava para nada. A minha preocupação era fechar a igreja, era perseguir cristão, minha preocupação era acabar com esse negócio de cristianismo na raiz. Eu fico imaginando Paulo falando para ele, Lucas, mas sabe o que aconteceu comigo, Lucas? Um dia eu estava andando com o meu cavalo, de repente brilhou uma luz, o cavalo caiu, fiquei cego, mas eu ouvi uma voz que mudou a minha vida. Lucas, eu nunca mais fui o mesmo depois que eu ouvi aquela voz. Nunca mais. Quando Jesus fala para Paulo assim, Saulo, por que você me persegues? Imediatamente ele reconhece e diz, Senhor, tem como não se converter, irmãos? Tem como não se entregar para Jesus? Tem como? Não tem como. Então Lucas, ele caminhou com Paulo. E a trajetória da sua vida foi tendo Paulo como o seu grande mentor aqui nessa terra. Então, no seu livro, ele começa a falar e a narrar algumas coisas de Jesus detalhadamente, numa riqueza de detalhes, a ponto de alguns historiadores dizerem que ele foi até Maria mesmo, pesquisar. E ele começou a perguntar para as pessoas, ele fez um trabalho jornalístico de ponta e colocou no seu livro detalhes e detalhes da vida de Jesus. E ele nos mostra uma coisa, o que a cruz nos transmite. A cruz, ela nos transmite algumas mensagens. Não é um acessóriozinho para você colocar no pescoço que a gente usa. Não. A cruz nos transmite mensagens. Mensagem de amor, mensagem de esperança, mensagem de perdão, mensagem de motivação, mensagem de resistência e de resiliência, a ponto de poder olhar para a cruz como se Jesus estivesse olhando para mim dizendo, eu não desisti. Jesus podia olhar para mim, para você, que para nós todos, irmãos, Jesus podia ter desistido da cruz, descido daquele lugar ali, acabado com a humanidade e começar de novo. Mas Ele escolheu nos amar, Ele escolheu se entregar, Ele escolheu a cruz como uma forma de perdão, de mudar a história da nossa vida. Antes de Jesus, usava-se a cruz, mas a cruz era usada como um símbolo de punição. Homicidas, criminosos, os piores crimes daquela época eram jogados na cruz. Mas depois de Jesus, a cruz, ela passou a ser adotada como símbolo de perdão e de vida. A cruz que nós conhecemos, é a cruz que nós precisamos passar por ela. É a cruz da vida, é a cruz do perdão. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite que eu não tenho a mínima ideia de como é a sua vida, de como você está vivendo, mas eu vim aqui dizer para você nessa noite, talvez você se esqueça de tudo que eu estou dizendo agora, mas hoje, pode ser que Deus tenha marcado um encontro verdadeiro com você que está sentado no banco dessa igreja. Pode ser que Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje, não por uma simples coincidência do destino, mas Deus te colocou sentado no banco dessa cadeira para mostrar para você o que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Foi para você, foi por você. Hoje pode ser uma noite de mudança de vida, de história, uma noite de perdão, uma noite de restauração. Hoje pode ser uma noite de reconciliação com Deus. Hoje pode ser uma noite em que você está sentado no banco dessa igreja e você vai entender uma coisa, a minha vida não pode continuar do jeito como está. Não dá. A Bíblia vai contando e vai narrando algumas coisas a respeito de Jesus. Jesus vai para o Getsemane, lá ele ora. No Getsemane, Judas o entrega. Nesse exato momento, Jesus é levado para o Sinédrio. Lá eles tiraram as vestes de Jesus, zombaram Jesus, humilharam Jesus ali no meio de todo mundo. Pilatos
diz assim, olha, não está na minha jurisprudência julgar isso, joga Jesus para Herodes. Herodes fala, não, o que eu vou fazer com isso? Devolve Jesus para Pilatos. Pilatos faz o quê? Lava as mãos. Pilatos entrega Jesus para o povo escolhe quem? Barrabás. Tudo isso muito rápido, na calada de noite, o dia amanhece. Jesus é condenado pelo Sinédrio. É levado ao pretório. Uma coroa de espinhos é colocada na sua cabeça. Os espinhos começam a entrar na sua carne, o sangue começa a escorrer. Ali dá-se início a um negócio chamado Via Dolorosa. Espinhos começaram a serem cravados na cabeça de Jesus. A cruz era pesada, a ponto de Jesus não conseguir carregá-la, talvez, mas Jesus não podia morrer no caminho. Jesus tinha que morrer lá em cima, no Gólgota, no Caveira. E o que nós lemos aqui nesse versículo 26? Alguns dos soldados romanos, eles estavam passeando por ali. Quando eles olharam que Jesus não conseguiria carregar aquela cruz, eles viram um homem, pegaram aquele homem para o braço, jogaram aquele homem no meio da Via Dolorosa, pegaram a trave da cruz, jogaram nas costas dele e falaram assim, agora você vai ajudar Jesus a carregar essa cruz. O peso da madeira pressionava os seus ombros, o sol queimava a sua pele, o suor escorria pelo seu rosto. A cada passo que ele dava, a cruz, a madeira era mais pesada ainda. Alguns riam, outros choravam, outros zombavam deles. Mas a cada gemido de dor de Jesus, Simão adquiria mais força. Não compreendia o que estava acontecendo. Estava ali por acaso. Não planejou isso antes de sair da sua casa. Ele olha para Jesus, era para Jesus estar com raiva, era para Jesus estar amaldiçoando todo mundo, era para Jesus estar humilhando todo mundo. Mas ele transmitia paz. Ao carregar aquela cruz, ele sentia que a história da sua vida mudaria naquele momento ali. Eu fico imaginando que cada passo deles era uma batalha a ser vencida. Ele não murmurou, ele não esbravejou, ele não reclamou, mas ele caminhou com Jesus, sabe como, irmãos? Calado, lado a lado. Entre os empurrões dos soldados, os seus olhos se cruzaram com os olhos de Jesus. Numa fração de segundo, o olhar de Jesus atravessou o coração daquele homem. Ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma, porque era um olhar de amor, era um olhar de compreensão. Chegaram no pé do monte. Simão estava livre, podia ir embora, não precisava mais ficar ali. Mas ele começa a assistir toda aquela história. Jogaram a cruz no chão, pregos nas mãos e nos pés de Jesus. E Simão começa a olhar toda aquela cena. Ele vê que o céu se escurece, o vento começa a soprar frio. A Bíblia diz assim que as únicas palavras de Jesus, quando Jesus olhava para aquele povo, era de Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Como pode alguém amar tanto? Se você olhasse para a sua vida agora, com todas as tuas imperfeições, eu falo nós, mas eu fiz esse exercício o dia inteiro comigo. Mas se você olhasse para dentro do teu coração hoje, com todas as tuas imperfeições, teus defeitos e falhas, talvez você faria a mesma pergunta: como pode alguém me amar tanto? Como pode? Ele viu Jesus dizendo suas últimas palavras: está consumado. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasga do alto a baixo. Simão não entendia nada do que estava acontecendo, mas ele tinha certeza de uma coisa: a sua vida nunca mais seria a mesma. Irmãos, eu fico imaginando como que se ele tivesse marcado nas suas roupas o sangue que escorria de Jesus naquela cruz. Ele tinha o sangue de Jesus nas suas vestes. Um homem que estava ali por acaso. E ele podia entender que por onde Jesus passou, ele mudou tudo. E então, tudo mudou. Mas quem foi Simão? Quem era esse homem que estava passando por ali? Pegaram ele pelo braço, jogaram ele numa enrascada.
tinha vindo para celebrar a Páscoa. Um homem que percorreu mais de 1.200 quilômetros do norte da África, de onde ele era chamado de um judeu da diáspora. Diáspora eram os judeus que não estavam ali no meio de Israel, mas eram os judeus que tinham se espalhado pelo mundo. Eram os chamados judeus da diáspora. Era o Simão. E quando ele começa a caminhar por aqueles lugares, ele começa a pensar que alegria, eu estou numa viagem de férias, ou tinha ido lá para trabalhar, aproveitou para celebrar a Páscoa. De repente ele se depara com aquela cena e ele passa a não ser mais alguém que estava ali, mas ele passa a ser uma testemunha do maior acontecimento da humanidade, irmãos. Quando eu olho para uma história como essa aqui, eu fiquei pesquisando um pouquinho da vida desse homem. Eu não sei se ele era um cristão, mas se ele não era um cristão até aquele momento, ele se tornou um cristão dali para frente. Romanos capítulo 6, Paulo cita os filhos de Simão, Alexandre e Rufo, e agradece de maneira honrosa a esposa de Simão. Talvez aquele homem ali, que estava ali por acaso, Deus tenha usado os soldados romanos para pegar ele, para jogar ele naquele lugar. Irmão, entende uma coisa? Às vezes, a nossa vida ela é uma rotina sem precedentes. E às vezes parece que a gente está vivendo um filme em que todos os dias é a mesma cena que se repete. Você acorda de manhã, você toma seu café, você vai para o trabalho, você volta, você tem um problema para resolver, você descansa. Um outro dia você se diverte, no outro dia você vai para a igreja. E a impressão que às vezes a nossa rotina vai caminhando. Mas vai chegar uma hora que Deus vai preparar alguém, alguma coisa, para pegar você pelo braço, para me pegar pelo braço e me tirar da minha rotina. Pode ser que Deus, em alguma vez na história da nossa vida, vai falar para nós assim: olha, eu não te criei para você só ficar sentado no banco da igreja, não que desmereça isso de maneira nenhuma, mas eu coloquei você em dom, eu coloquei em você dons, meu filho. Eu te dei talento, eu te dei unção, eu morri naquela cruz por você. Eu não te fiz somente para ficar sentado, como se estivesse numa plataforma, num teatro, assistindo alguma coisa. Não, irmãos. Mas pode ser que algum dia Deus vai pegar você pelo braço, vai me pegar pelo braço, tirar a gente da nossa rotina, movimentar a nossa vida espiritual e nos trazer para dentro da vontade dEle. Porque a maior vitória que a gente vai conquistar aqui nessa terra é um dia trocar a cruz que nós carregamos por uma coroa no céu. Essa vai ser a nossa maior vitória. E por mais que nós vivamos aqui nessa terra 80, 90, você pode passar do 100, que eu acho que tem gente que vai passar do 100 aqui, não tem problema nenhum, mas por mais que nós vamos passar dos 100 anos, irmãos, isso não é nada do que a eternidade que Deus tem preparado para mim e para você. Nada se compara à eternidade. E talvez Deus trouxe você aqui nessa noite para esse culto aqui, para mexer alguma coisa dentro do teu coração, tirar da zona de conforto, tirar da rotina, te usar aqui nesse lugar, usar você dentro da tua casa para mudar a história da tua família, te usar no teu local de trabalho. Talvez Deus trouxe você aqui para você ser o melhor funcionário da tua empresa, mostrar Jesus para Ele, o melhor bombeiro da corporação, você vai ser. O melhor restaurante de Limeira, nós vamos ver porque é diferente. Eu estou entrando na bolonhesa porque a comida é boa, Pedrinho, bom e barato. Mas tem um negócio diferente aqui, esse lugar aqui é diferente. Deus vai fazer de você a melhor esposa do mundo, o melhor empresário, o melhor pastor. Deus quer fazer de nós, irmãos. Se a cruz de Cristo não fizer com que eu mude a minha vida todos os dias e me torne um cidadão, uma pessoa melhor todos os dias, fazer com que eu ame, talvez, pessoas que eu odeio hoje. É essa aí que você pensou mesmo, hein? Essa pessoa aí que você pensou. Você tem que amá-la. A cruz de Cristo tem que fazer um barulho na nossa vida sobrenatural, irmão, sobrenatural. Que Deus te use poderosamente ainda aqui nessa terra. Que Deus te use poderosamente no meio da tua família. Mesmo quando não existem possibilidades nenhuma, e as pessoas olham para você e dizem... como é aquela palavra que a gente fala lá? Você é um desqualificado. Que Deus te use poderosamente aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. A cruz, ela nos ensina algumas coisas. Mesmo sendo símbolo do cristianismo, vazia,
ela nos mostra um Cristo ressurreto, mas ela também nos ensina uma coisa. Talvez essa seja a mais difícil desse texto aqui. São só três lições, rapidinho. 15 minutos a gente termina. A primeira talvez seja a mais difícil. A cruz, ela me ensina e ela me remete a negar a si mesmo. É exatamente isso. O que é negar a si mesmo? É entender que as minhas vontades, elas não prevalecem mais. Que a vontade de Deus precisa prevalecer na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha igreja, na minha casa, em todas as coisas. E que na minha vida não existem prioridades, no plural, mas existe a minha prioridade. Qual que é a minha prioridade aqui nessa terra? É obedecer à vontade de Deus para mim. Quando eu entendo que não tem prioridades, mas que a minha prioridade precisa ser essa, viver de acordo com a vontade de Deus, eu aprendo a negar a si mesmo, a renunciar ao ego, e a entender que mesmo que Deus multiplique o meu dinheiro, mesmo que Deus multiplique a minha receita e que eu vire uma pessoa rica, eu preciso entender uma coisa, que a minha riqueza, que tudo aquilo que eu tenho, os bens que eu possuo, eles não podem me tornar uma pessoa independente de viver a vontade de Deus. Sabe o que é negar a si mesmo, irmãos? É difícil, porque é um confronto que a gente faz com a gente mesmo. Porque é fácil quando a gente tem que confrontar outras pessoas, não é? Para você que é esposa, é mais fácil usar esse exemplo. Não é muito mais fácil você pegar o seu marido e confrontar o seu marido? Na maioria das vezes o marido vai ficar quieto, calado, não é? Não é isso que a gente faz? Essa guerra, se eu ganhar essa guerra, eu perdi. E se eu perder, eu também perdi. Então é uma guerra que a gente sempre vai perder. Então quando a esposa, você vem confrontar o seu marido, é muito mais fácil. E quando tem que confrontar nós mesmos? Não é difícil? Quando não tem como apontar os erros, jogar a culpa em ninguém, é comigo, o negócio é comigo mesmo. Eu sou ruimzão mesmo, eu tenho que me confrontar. Irmãos, aí o negócio é um pouquinho mais difícil. Negar a si mesmo. É preciso entender, sabe uma coisa? Que para viver para Jesus, eu tenho que morrer. É isso. Eu tenho que morrer por um monte de coisa. Não morrer uma morte física, não. Você vai viver muito tempo ainda, amém? 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 Glória a Deus. Você vai viver muito tempo. Mas eu tenho que morrer por algumas coisas. E se tem algumas coisas que eu preciso morrer para as minhas vontades e é para os meus desejos, porque eles me levam a lugares que talvez Deus não gostaria que eu fosse. As minhas vontades, meu desejo, o meu temperamento, ele me faz falar algumas coisas que talvez Deus não gostaria que eu falasse. Não é verdade? E assim, negar a si mesmo é entender que eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu lembro, irmãos, que quando a gente fazia a Estherzinha dormir, que a Esther é muito difícil para dormir, ela não gosta de dormir na vida, ela gosta de ficar acordada. E ela estava no bebê conforto, a gente colocava ela na cadeirinha, e a gente andava um pouquinho de noite e ela dormia. O que a gente falava? Nossa, ela vai chegar dormindo, que benção, é tirar daqui, é pôr na cama. Você parava no semáforo, vinha uma moto. Nossa. A vontade humana era mandar um motoboy para os quintos dos infernos. Mas a vontade humana veio na cabeça a praga para rogar para esse miserável. Você tem que segurar o teu temperamento, negar a si mesmo. Não. Eu preciso negar. Tem coisa que eu vou ter que negar que eu não gosto, é que eu gosto. Se eu não gostasse, eu não precisaria negar, não é mesmo? Eu não gosto. Mas o negar a si mesmo é você pegar algo que talvez você gosta, sua carne gosta de fazer, você gosta de olhar, você gosta de... Mas não pode. Negar a si mesmo. A cruz, ela me remete a isso. A cruz vazia. É como se ela estivesse dizendo para mim, o próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, o que é? Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Tem a cruz aí no meio, irmãos, não tem como não. Tem que ter renúncia, tem que pegar a cruz, tem que negar a si mesmo e seguir. Essa é a receita, não tem o que fazer. A gente podia ter uma fórmula mágica, pular esse negócio de negar a si mesmo, porque é fácil. É fácil negar a si mesmo? É claro que não. Louco, tem dia que a gente está caminhando pela rua, você tem que negar a si mesmo, é muito complicado. Mas então, Jesus está nos ensinando através da cruz, que é preciso negar a si mesmo. É tão difícil que quando Jesus, ele é traído por Judas, e ele é colocado ali, diante dos soldados romanos, o que Pedro fez? Pedro não ficou nervoso? Pedro caminhou com Jesus, andou com Jesus, viu um milagre. O que Pedro fez, irmão? Arrancou a espada. Arrancou a orelha do soldado fora, não arrancou?
Imagina a gente que está aqui, nesse mundo maluco, virado de ponta cabeça. Que cada dia que você sai da tua casa para o trabalho é uma coisa nova que você tem que enfrentar. Imagina a nossa vida aqui nessa terra. O negar a si mesmo é muito difícil. Só que o amor de Jesus, ele é tão impressionante. O amor de Jesus é tão surreal, a ponto de que quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus olha para Pedro e fala: ô Pedro, calma, guarda a sua espada, pega a orelha do homem, coloca a orelha do homem no lugar. A ponto do amor de Jesus ser tão maravilhoso na nossa vida que quando ele se depara... Você já foi traído por alguém? Você já foi? Teve alguém que já te traiu? Não seu marido, sua esposa, não. Algum amigo, alguém da tua família, ou alguém que já traiu. Ô irmão, não é difícil ser traído? Não é? Prometeram umas coisas para nós, não prometeram? A gente não se sente, como brasileiro, nós não nos sentimos traídos por terem prometido para nós? Picanha, um monte de coisa. Nos sentimos traídos. Oh, mas como que é difícil ser traído, não é? Ou a gente gosta? Claro que a gente não gosta. Imagina Jesus. Jesus estava diante de Judas. O cara tinha acabado de trair Jesus. Jesus simplesmente olha para Judas e fala: ô amigo, o que tu fazes aqui? Jesus está me ensinando, irmãos, que o amor dele é sobrenatural, é surreal, a ponto de olhar para alguém que estava o traindo. E não era só uma frase qualquer, mas Jesus estava olhando para Judas e dizendo para Judas: meu filho, é uma chance, essa é a tua chance, se arrepende agora. Você traiu, você errou, fazia parte do script da humanidade, não tem problema. Mas Jesus estava olhando para alguém que tinha acabado de trair e dando para o homem ainda uma chance. Esse é o amor de Jesus na nossa vida. Segundo lugar, Deus nos chama, mesmo quando nós não entendemos o motivo. E na maioria das vezes, nós não entendemos o motivo. Simão caminhava pela rua, ele estava ali olhando só. E a gente, o homem é mais bobão, né? O homem, não é? A gente tem a capacidade de ficar parado 1 hora. Parado, não é? As mulheres ficam loucas com isso. A gente foi dar uma voltinha com as crianças, final de semana, e estava numa piscina lá. Pensa num lugar que tinha umas 300 pessoas, uma piscina que cabia umas 20. E a gente estava lá, um monte de gente olhando. E sabe como que os pais, os homens, estavam? Parados, olhando os filhos. Irmãos, parado. Eu fiquei uns 40 minutos parado, dentro da piscina. Aí eu fiquei pensando: eu não podia estar mergulhando nessa água quente? Água gostosa? Eu fico imaginando Simão, curioso, passando por ali. A gente adora um bafão, não adora? Não adora uma fofoca? Eu, quando fico sabendo alguma coisa durante o dia, a primeira coisa que eu penso, não vejo a hora de falar para a Cíntia. Quando é mais tranquilo. E Simão estava lá parado olhando. Acho que ele falou: não, vou ver quem que é esse aí que está sofrendo. Aí quando Simão está lá paradinho olhando, o soldado vem, pega ele para o braço, joga ele para o meio do negócio. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares, Deus nos faz passar por algumas situações que a gente não tem a mínima noção do porquê. Ou é só eu que pergunto por quê para Deus? Deus, por que eu passo por isso? Deus, por que desse diagnóstico do médico? Por que dessa porta fechada? Por quê? Por quê? Na maioria das vezes nós não entendemos o motivo. Tem dia que eu acordo, irmãos, a última coisa do mundo que eu quero fazer é carregar a minha cruz. Deus, eu não aguento carregar a cruz hoje, eu estou cansado. Ou é só eu? Eu não escolhi carregar essa cruz. Simão não escolheu carregar aquela cruz. No início era tudo confuso. Ele não planejou nada daquilo. Tem situações da nossa vida que nós enfrentamos, irmãos, que nós não planejamos. Ninguém planeja uma doença, ninguém planeja um câncer, ninguém planeja uma demissão, uma falência, ninguém planeja isso. Só que às vezes, Deus nos coloca diante de algumas situações. Eu não sei a resposta, mas uma coisa eu sei, que Deus tem um propósito para todas as coisas, todas. E essa situação que você está vivendo hoje não é uma obra do acaso, não é uma coincidência, não. Os dias maus e os dias difíceis, eles não são usados apenas como uma punição de Deus, mas pode ser que ele tenha um aprendizado, pode ser que ele tenha algo sobrenatural, porque a dor e o sofrimento é um prelúdio daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes ele usa a dor e o sofrimento
Da mesma maneira, às vezes nós não planejamos ser tão abençoados assim. Davi estava quietinho, cuidando das ovelhas, ele não planejou ser o maior líder de Israel, mas um dia, Samuel bateu na porta da casa dele e ungiu. Gideão não planejou nada daquilo ainda. A loucura de Gideão, irmãos, fez prova com Deus. Deus, se esse raminho de flor estiver molhado e o chão seco, é sua vontade. Ele volta, o negócio molhado e o chão seco. Ele fala, não é possível, eu vou voltar aqui amanhã. E se o chão estiver molhado e o raminho seco, molhado de orvalho, aí sim. E está ali, tem que fazer prova, e prova com Deus, porque a gente não planeja. Para algumas coisas nós precisamos ter uma causa, irmãos. Eu falei isso essa semana lá em casa, eu falei, se um dia Deus me der muito dinheiro nessa terra e me fizer rico, eu tenho uma causa para a riqueza. Como eu tenho. E Deus sabe. Se um dia Deus fizer da nossa igreja uma igreja famosa, nós temos uma causa para isso, para fama, por ser conhecido. Então, para tudo aquilo que Deus vai fazer na minha, na sua vida, nós precisamos ter uma causa para isso. Às vezes você está sentado no banco da igreja e você não tem a mínima noção do chamado de Deus na sua vida. Moisés também não tinha noção. Quando eles saem do Egito, Moisés não planejou de frente para o mar. Quando o povo chega para ele e fala, Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer afogado. Você acha que Moisés planejou abrir o mar vermelho? Não, irmãos. Mas se tem uma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida, se a gente quer viver uma vida sobrenatural nessa terra, ser abençoado por Deus, é tentar sair de tudo aquilo que limita a nossa visão e que nos deixa preso e fincado aqui nessa terra. Sabe o que é? É dar o primeiro passo. Quando Pedro anda sobre as águas, ele não saiu pulando, caminhando, não. Ele deu o primeiro passo. Ele viu que realmente ele não ia afundar, não. E ele deu o segundo passo, ele deu o terceiro, e ele caminhou. É assim que o sobrenatural vai acontecendo na nossa vida. Existem conversões que acontecem, que Deus faz como Ele fez com Saulo. Ele muda a rota do dia para a noite, e se é uma nova pessoa. Mas tem coisa que acontece na nossa vida, que é um processo. Deus está tratando, é um processo. E de repente você está no meio de um desses processos na sua vida. Eu quero dizer uma última coisa para você, em terceiro lugar. Se você está no meio desse processo, a cruz, ela não é o final. Não acaba ali. A história não acaba ali. A história não acabou ali. Por mais que parecia ser o final, a história continuou e me alcançou e te alcançou. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso nessa noite, em nome de Jesus? Você pode nessa noite agradecer a Deus, dar glória a Deus para Ele, dizer, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela cruz, obrigado por se entregar, Jesus, eu não merecia. Era como se Jesus estivesse recomeçando. Sabe o que eu preciso entender, irmãos? Eu termino essa palavra nessa noite dizendo isso para você. A cruz, ela não é como um vulcão que está extinto e que de uma hora para a noite ela vai entrar em erupção. Jesus vai voltar e vai acontecer uma destruição em massa na terra. Não. Mas a cruz nos chama todos os dias a nos reconciliarmos com o Pai. Todos os dias. Mesmo cansado, sobrecarregado, mesmo cheio de desilusões aqui nessa vida, a cruz, ela nos chama para um recomeço com Deus. Talvez essa noite seja uma noite de recomeçar com Ele. Simão estava ali, nos pés da cruz. Ele viu tudo. Ele podia ter ido embora, mas ele resolveu ficar ali. E quando ele olha para Jesus pregado no chão, o maior acontecimento da humanidade, ele pode olhar para a cruz. E ele olha e ele vê a cruz sendo colocada de pé. A cruz se ergueu. Simão estava lá e ele viu. Jesus poderia abrir mão de nós hoje, mas Ele não escolheu fazer isso. E como eu disse aqui na semana passada, não foi eu que encontrei Jesus, porque Ele não estava perdido, mas foi Ele que me encontrou, foi Jesus que te encontrou. Você sabia disso? Jesus te achou, Jesus te encontrou, foi Jesus. E o nosso coração precisa se encher de gratidão por isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O inferno não queria que Ele tivesse ido para a cruz. O diabo não queria Jesus na cruz, irmãos. Não.
Você acha que que o inferno festejou quando Jesus morreu? Não consigo entender dessa maneira. E agora eu estou acabando mesmo. O diabo fez de tudo, mas de tudo, para que Jesus não chegasse até na cruz. Usou até Pedro para tentar tirar Jesus da cruz. Usou pessoas para dizer, ô Jesus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, tu não és o Cristo, desce daí. A cruz não é o fim. E o diabo sabe disso. Viu? O diabo, ele sabe disso. Porque depois que Jesus disse assim, está consumado, ele deixou de ser o unigênito. Se você entender o final dessa frase aqui, você vai dar um glória bem alto aí, tá? Se você não entender, não tem problema, fica quietinho. Mas vamos lá, se você entender a frase, o sentido, você dá um glória a Deus aí. Vamos lá? Depois da cruz, Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. 30 segundos, irmão, para a gente entender. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é filho de Deus? Você é filho de Deus? Levanta a mão. Vamos lá. De novo. Depois da cruz, Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Glória a Deus por isso. Se é filho de Deus, dá um glória a Deus aí por isso. Glorifica Jesus por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Se alguma dessas coisas aqui que Deus falou no nosso coração fez sentido para você, eu quero orar por você nessa noite. Mas que seja uma oração que venha mudar teu coração. Que seja uma oração que venha fazer um barulho aí dentro do teu ministério. Que seja uma oração que venha te deixar inquieto, a ponto de dizer para Ele, Jesus, eis-me aqui, Jesus. A ponto de Ele tirar o teu sono. Você dizer para Ele assim, Jesus, eis-me aqui, Jesus. A ponto de Jesus acordar você de madrugada e te lembrar de uma coisa. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. A ponto de Jesus acordar você pela madrugada, irmão, e não vai ser uma perdinha de sono qualquer, não. Jesus vai te acordar de madrugada para dizer para você assim, meu filho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou contigo.